O que vou compartilhar com você agora tem o poder de mudar a sua realidade e colocar você num ciclo de abundância, prosperidade e felicidade, de incríveis realizações na sua carreira, relacionamentos e vida financeira. Mas saiba que existe um sistema oculto que não quer que você tenha acesso às informações que irei revelar para você hoje. Esse sistema quer manter você escasso, com medo e sem esperança. Porque assim você fica sem saída, então é facilmente manipulado por eles. E quando olhamos para o grande contexto da população em geral, percebemos o quão eficiente é essa manipulação. Porque a grande maioria das pessoas apenas sobrevive, em vez de viver a vida delas felizes, prósperas e abundantes. Elas apenas estão nascendo, crescendo, vivendo sem esperança alguma, matando um leão por dia e morrem sem ter a mínima noção de nada. E esse sistema quer manter você dentro do rebanho, da massa, sem questionar nada e não acreditar em nada. Mas lá dentro do seu peito, atrás dessa angústia, dessa tristeza e dessa dor, você sabe que existe algo a mais que isso. Atrás dessa confusão, dessa falta de sentido na vida, dessa falta de propósito. Você não sabe explicar o que é, mas você sente que você faz parte de algo maior e que você não veio aqui apenas para sofrer, passar necessidades e dor. Então, se você quer começar a viver os melhores dias da sua vida, presta muita atenção no que eu vou te falar, indiferente da sua idade, sexo ou situação atual. Porque esse método que eu vou te apresentar é cientificamente comprovado, com mais de 20 anos de estudo. E quando você aplicar o seu passo a passo, isso vai tirar você dessa frustração, onde você se esforça ao máximo diariamente, mas não vê resultado algum. Isso vai tirar você dessa sensação de estar vivendo abaixo do que poderia alcançar. Isso vai tirar você desse estado, como se estivesse apenas sobrevivendo e não realmente vivendo como gostaria. Isso vai acabar com essa sensação de vazio que mesmo quando você está rodeado de pessoas, você se sente desconectado. Então, presta atenção que nos próximos minutos eu vou te passar a fórmula para você começar a viver com mais propósito e significado, onde você terá equilíbrio e controle sobre suas decisões e emoções, onde você terá um maior autoconhecimento sobre si e, com isso, descobrir o seu papel no mundo e dominar as suas próprias escolhas, em vez de ser controlado por circunstâncias externas, onde você terá liberdade emocional e financeira, onde você irá viver com mais paz interior e clareza de pensamentos. Caso você não me conheça, olá, eu sou Elemar Jongino, escritor, pesquisador empírico e terapeuta holístico. Esse que você está vendo na foto sou eu alguns anos atrás, vivendo um total caos, desordem e escassez na minha vida, em todos os sentidos possíveis. Naquela época da foto eu tentava de tudo para melhorar. Lia livros, assistia palestras, fazia cursos, repetia frases positivas, tentava meditar, mas nunca conseguia silenciar os pensamentos. Eu fazia promessas a mim mesmo de que iria mudar para logo em seguida as quebrar. Eu me sentia preso em um ciclo sem fim entre uma mistura de frustração e esperança, acompanhadas por sensações de vazio e estagnação, onde todos os meus movimentos me traziam mais dor e tristeza. Eu precisava tomar remédios para dormir e logo quando acordava já era tomado por uma tremenda ansiedade que me acompanhava o dia todo. Eu tinha um desejo forte de melhorar a minha vida, uma vontade de mudar. Algo dentro de mim dizia que existia algo a mais, mas eu não sabia por onde começar e nem o que fazer, porque eu já tinha tentado de tudo o que dizem por aí. Isso me deixava perdido e mais angustiado. Eu lutava todos os dias contra uma sensação de cansaço, que não era apenas o cansaço físico após um dia longo de trabalho, mas sim o cansaço mental, espiritual e emocional. Somente quem chegou nesse estado de fundo do poço sabe do que eu estou falando.
E sem falar na escassez financeira, na pilha de contas atrasadas. Teve tempos que eu cheguei a trabalhar em 2 empregos ao mesmo tempo, e ainda fazia bico nos finais de semana, e tudo piorava e nada melhorava. Teve épocas que eu não tinha nem R$ 5 para comprar pão e mortandela. E a água e a luz eram cortadas regularmente por falta de pagamento. Eu cheguei a precisar ir buscar água em postos de gasolina para trazer para casa. Eu abri a geladeira vazia. Eu abri os armários vazio. Por muitas vezes eu me peguei questionando a existência de Deus e se realmente tinha seres de luz, porque a realidade que eu vivia não condizia com alguém que somente queria melhorar. Não só a minha própria vida, mas a da minha família, sem pisar em ninguém e sem ser maior ou enganar alguém. Eu comecei a acreditar e me acostumar que a minha vida era realmente isso. Que eu vim para esse mundo para somente sofrer por algum motivo, o qual eu não sabia, e que seria assim pelo resto da minha vida, vivendo com dor, angústia, escassez e sofrimento. Eu lembro que a minha mãe estava com os últimos remédios da cartela dela, as prateleiras vazias, a geladeira vazia. Era verão, umas 3 horas da tarde. Eu estava deitado na cama. O ventilador já tinha quebrado inúmeras vezes e estava girando somente com 2 hélices, mas fazia mais barulho do que vento. Eu só escutei o barulho das escadas da empresa de luz que estavam cortando mais uma vez por falta de pagamento. Um desespero tomou conta de mim. Eu perdi as minhas forças e comecei a chorar como uma criança, de uma maneira o qual eu nunca tinha chorado antes. Eu me ajoelhei ao lado da cama e lembro que falei exatamente isso. Se realmente existem seres de luz, alguém que me cuida do plano espiritual, me ajuda, porque eu estou cansado de tentar e nunca ter resultados positivos na minha vida. Eu faço tudo o que for preciso, desde que seja íntegro e honesto. Mas me mostre, coloque na minha frente o que eu preciso saber, aprender ou fazer. Eu me comprometo em fazer e dar o meu melhor, porque eu não aguento mais. Alguns dias se passaram e, como mágica, eu caí num vídeo e dei o play. E dentro da minha cabeça tinha uma voz dizendo para eu confiar e acreditar que esse era o caminho, e outra voz dizendo que isso era besteira e perda de tempo. Nesse vídeo, essa pessoa estava falando sobre leis ocultas de manifestação, da criação do universo, energia, vibração, física e ciência moderna que comprovam o processo de atrair uma realidade melhor. E eu não estou falando sobre lei da atração ou pensamentos positivos ou coisas que dizem por aí, porque era algo que eu nunca tinha ouvido falar antes. Um conteúdo que muitas pessoas podem dizer que é loucura, mas que de alguma maneira, dentro do meu peito, lá no fundo, atrás de todo esse caos, esse conteúdo estava fazendo sentido. E de tantas vezes que eu já tinha tentado e falhado, de tantas vezes que eu já cheguei no fundo do poço, eu lembro que pensei, bom, se der errado agora, não tem problema algum, somente vai ser mais uma tentativa em vão. Então, eu segui as orientações dessa pessoa e algo diferente aconteceu. O caos e o estresse e a ansiedade ainda existiam, mas eu percebi algo diferente em mim. Um sentimento de paz e amor, algo que fazia anos que eu nunca tinha sentido. É como se eu tivesse encontrado a luz no fim do túnel. Ainda existia desordem, mas algo estava diferente. Então eu pude perceber que realmente esse era o caminho. Então eu comecei a ler todos os livros que encontrei pela frente sobre o assunto. Eu comecei a assistir todas as palestras e todos os vídeos de pessoas diferentes, até de estrangeiros que falavam sobre esse assunto. Eu enfrentei muita resistência, principalmente da minha própria mente. Comecei a perceber padrões, crenças e hábitos que estavam me sabotando. Apliquei muitas técnicas, algumas não deram resultado e outras deram. A minha vida começou a mudar. As pessoas começaram a me conhecer e começaram a me convidar para ensinar sobre isso. E o que eu vou te revelar a seguir não mudou somente a minha vida. Mudou a de muitas outras pessoas a quem compartilhei o que eu vou te ensinar a seguir. Assim como a Eliane Messias, que disse que já fez vários treinamentos
mas que acabou de fazer a primeira prática, está se sentindo bem, que queria compartilhar isso comigo. Ou como Marcos, que disse que na aula 2 pôde se libertar de um vício, o qual ele carregava uma carga pesada, o qual ele não carrega mais. Ou como a Maria, que disse que as aulas estão ajudando ela com as crises de ansiedade e já se sente aberta a receber coisas boas do universo. E agora é a sua vez. Se você está cansado de lutar, de sofrer sem resultados e de sentir que a vida está passando sem propósito, chegou o momento de dar um basta. Assim como eu e como tantas outras pessoas que seguiram minhas orientações, você também pode transformar a sua vida. Quem me dera se naquela época de dor, sofrimento e angústia que eu estava passando, eu tivesse pagado R$2.000 para alguém me ensinar detalhadamente o que irei revelar para você a seguir, sem precisar passar por longos anos de estudos entre erros e acertos. Então presta muita atenção em cada palavra que irei falar para você agora, porque esse será o início de uma nova realidade, próspera, abundante e feliz. Uma realidade onde você terá controle sobre todos os aspectos da sua vida, onde você vai alcançar paz interior e viver os melhores dias da sua vida. Se nós pegar então o início da criação de tudo, o ponto inicial que deu origem ao universo e todas as coisas. Se eu pegar por bases científicas, eles falam que existiu um Big Bang, onde houve um ponto de luz e desse ponto de luz todas as coisas foram criadas, dessa explosão inicial do Big Bang. Se nós pegar pelo quesito religioso, desse nosso lado aqui do mundo católico, como que foi o princípio? E do início não existia nada, e Deus disse, faça-se a luz, e todas as coisas se originaram desse único ponto. E se eu pegar várias filosofias e crenças da criação do mundo, da criação do universo e de todas as coisas, todas elas caminham para o mesmo sentido, onde elas falavam que o tudo e o nada no início eram a mesma coisa. E desse nada surgiu todas as coisas manifestas que você percebe e você vê hoje. O que eu quero te falar aqui é, você precisa colocar dentro da sua cabeça que existiu um ponto inicial. Esse ponto pode ser chamado de Deus, pode ser chamado de Criador, pode ser chamado de Taô, baseado na filosofia, na religião e no conhecimento que você estuda. E agora talvez você deve estar se perguntando com a sua mente racional e a sua mente analítica, mas quem criou Deus? Quem criou esse ponto inicial? Eu vou te adiantar já, não adianta nem você pensar nessa questão, porque a nossa mente humana é uma mente limitada e não temos capacidade intelectual para entender e compreender quem criou todas as coisas, ou quem criou esse ponto inicial. A única coisa que você precisa ter conhecimento agora é que existiu um ponto inicial. E esse ponto inicial era 100% energia. Nessa parte não existia matéria sólida como você vê por aí, como você está acostumado a ver por aí. Vou descer um pouquinho aqui. Desse ponto inicial foi criada uma consciência. E dessa consciência, onde ainda era apenas energia, uma energia inteligente, uma informação inteligente, começou a se construir, então, o plano material. E desse plano material, todas as coisas começaram a dar forma. As árvores, os planetas, os animais, e no ponto aonde eu quero chegar para aqui nessa apresentação que é importante, começou a criar os
humanos. Ou seja, começou a criar eu e você. Nesse ponto, eu vou descer um pouco para baixo aqui para você entender. Nesse ponto inicial, aqui foi a divisão, aqui é material, aqui é energia. Nessa parte aqui é o ser absoluto. Aqui é o real. Aqui é puro amor. Aqui é pura alegria. Quando essa energia começou a perder forma e se categorizar e criar todas as coisas, e chegou, eu vou descer um pouquinho para baixo, chegou na criação humana. E nessa criação humana aconteceram duas coisas. Foi criado uma mente, e essa mente cria um ego. Só que veja bem, essa mente também cria identificação, e de identificação com a matéria e com as coisas. Essa mente também cria conceitos e ideias sobre as coisas. Essa mente também cria crenças limitantes, bloqueios mentais sobre essa realidade. E esse ego que foi criado pela mente tem apego, tem raiva, tem rancor, tem ódio, tem tristeza por não conseguir construir e realizar os seus objetivos. Esse ego também tem julgamentos. Só que você precisa entender que, assim como você pode ser que tenha filhos ou não, mas você é descendente de alguém e você carrega a genética de seus pais. Esse ponto inicial que criou todas as coisas materiais está em todas as coisas, como um fragmento, como uma consciência. Muitas filosofias religiosas e espiritualistas livres chamam isso de centelha divina, que é o próprio fragmento do Criador que existe dentro de você. E essa angústia que você vive hoje é porque esse próprio Criador está sufocado. Sufocado com o quê? Com esse ódio criado pelo ego, com esse rancor criado pelo ego, com essa raiva, com essa tristeza, com esse julgamento, com essa identificação com a matéria. Só que olha só, você não é essa matéria sólida, você não é os seus pensamentos, você não é as suas emoções. Porque o que você é? Você é o ser real, você é a consciência pura, você é o ser iluminado que está dentro de você. Porque só existe Ele, só existe o Criador, porque foi a partir dele que todas as coisas foram criadas. Se todas as coisas foram criadas a partir de um ponto, é por isso que falam que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Está em tudo, vê em tudo e sabe de tudo. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas e está em todas as coisas, assim como também está dentro de você. Essa voz que está dentro de você, dentro do seu peito, essa angústia, essa coisa que você não sabe o que é, que você não sabe explicar, é o fragmento, é o Criador que está gritando para você olhar para Ele, para você cuidar dele, para você acessar Ele. Só que para você fazer isso, você precisa se livrar de toda essa construção do ego que foi criado a partir de coisas erradas. Por quê? Depois do plano material, é tudo ilusório, não é real. O verdadeiro é o ser, é a energia pura, é a energia cristalina que criou todas as coisas.
O humano cria uma mente, e essa mente cria conceitos, que cria crenças, e essa mente cria um ego que é apegado, e se não tem resultados, fica decepcionado, fica triste, olha para a realidade de outras pessoas e começa a se comparar porque a sua vida não é tão próspera e abundante. E aí que está o grande problema. A grande sociedade, esse sistema que não quer que você entenda isso, que você é próspero por natureza, que você é abundante por natureza, que você tem o livre arbítrio de construir qualquer coisa que você quer. Esse sistema cria roteiros, cria filmes, cria narrativas para deixar você doente, para deixar você triste, para te afastar dessa realidade a qual você verdadeiramente é. O Criador é próspero e abundante. Não faz sentido você não ser. Olha só, você está inserido, deixa eu pegar aqui, você está inserido dentro de um planeta. Esse planeta é um planeta Terra. Ao redor desse planeta Terra, existe o quê? Que você aprendeu na escola ou não. Mas existe um sistema solar, com outros planetas, outros sóis, outras galáxias e outras luas. E para manter tudo isso em ordem, para manter tudo isso organizado, existem leis. E são leis de prosperidade, de organização e de abundância. As mesmas leis que regem esse planeta, as mesmas leis que regem a natureza. Se você parar por um segundo, sair desse caos, olhar para uma árvore que seja de laranjeira, se nós pegarmos uma semente de uma laranjeira, colocar na terra, adubar, germinar, o que vai acontecer? Essa semente vai prosperar, vai começar a crescer até um momento, começar a dar a sua riqueza, que são os seus próprios frutos em abundância. E essa mesma lei de prosperidade e riqueza que regem toda a galáxia, todo o universo, toda a natureza ao seu redor também rege a sua vida. Porque você também está inserido nesse sistema. E porque você também faz parte da criação do todo. E porque o todo está dentro de você. Mas aqui está o grande problema. Você também possui um livre-arbítrio. E nada pode interferir nesse seu livre-arbítrio. E você usou durante toda a sua vida, se envolvendo com pessoas tóxicas, com relacionamentos tóxicos, com empregos tóxicos, com N situações, N realidades, N narrativas tóxicas. Você usou esse seu livre-arbítrio para se distanciar dessa verdadeira essência que você é. Enquanto você não se desfazer de toda essa coisa criada pela realidade falsa, criada pela mente, criada pelo seu apego, você sempre vai estar cada vez mais triste, mais desesperado, e cada vez essa angústia vai gritar mais dentro do seu peito. Porque essa angústia, esse grito de liberdade é o seu eu interior, é a sua centelha divina, é o próprio fragmento do Criador onipotente, onipresente, abundante que está dentro de você. Só que você não permite acessar isso porque você usa o seu livre-arbítrio para deixar que a sua mente e o seu ego controlem a sua realidade. Lembra que eu te falei que existe um sistema oculto e esse sistema não quer que você tenha acesso a essas informações? Se eu pegar aqui e olhar para o cenário brasileiro, vamos generalizar aqui. Quais que são? Vou falar sobre dinheiro, porque são N, dinheiro, relacionamentos, enfim. Quando a gente fala de dinheiro aqui no Brasil, quais que são as coisas mais faladas? Quem tem dinheiro não vai para o céu. Quem tem dinheiro não é humilde. Quem tem dinheiro rouba outras pessoas. Quem tem dinheiro não é feliz. Sabe como isso aconteceu? A narrativa e esse sistema tem um controle tão específico de manipular você de situações que você nem faz ideia. Se nós pegar lá nos anos 60, 70, 80, 90 e até hoje, qual que é a narrativa
qual que é o roteiro que é contado para você, através de novelas, através de filmes e através de seriados. Existe uma população pobre, uma comunidade pobre. Por outro lado, existe uma pessoa rica de extrema abundância. Essa pessoa rica quer destruir ou construir alguma coisa em cima dessa sociedade pobre que é extremamente feliz. E essa pessoa rica tem um semblante de tristeza, tem um semblante de mágoas no coração, tem uma característica de que está prejudicando outras pessoas. Qual que é essa narrativa que está sendo contada e foi contada para suas gerações, pelos seus avós ou até por você por anos? Quem tem dinheiro quer prejudicar outras pessoas. Quem tem dinheiro não é feliz. Por quê? Essa narrativa estava programada nas novelas, nos filmes e nos seriados da nossa população brasileira. E esse sistema manipula você a acreditar nisso, a fazer você se distanciar dessa fonte poderosa. Enquanto você não se libertar desse apego gerado pelo ego, dessa manipulação que o falso causa, desse apego da mente e voltar para a sua verdadeira essência, onde você é um ser espiritual de extrema luz, vivendo uma experiência em um corpo físico onde você também tem o livre-arbítrio. Quantas vezes você já chegou perto de alguém e sentiu que a sua energia começou a ser sugada, começou a ser drenada? Ou por outro lado, quantas vezes você já chegou perto de alguém ou lugares e você conversou com alguém e sentiu se animar, sentiu a sua energia ser recarregada? Isso mostra que você é um ser sensorial, um ser que capta as energias dos ambientes, das pessoas e dos lugares. Esse aqui é você. E ao redor de você existe um campo vibracional. E a média dos seus pensamentos, sentimentos e emoções é que criam a realidade ao seu redor. Se você está lutando hoje para alcançar paz interior, prosperidade e a abundância, que vamos dizer que seja numa frequência 100, mas hoje o seu campo vibra numa frequência de 30 Hz, na frequência da culpa, na frequência da humilhação, por mais que você se esforce, você não vai alcançar a frequência da prosperidade, porque não dá ressonância. Você precisa aumentar a sua frequência vibracional para acessar a realidade que você quer. E para acessar a realidade que você quer, você precisa se libertar de todo esse apego, de todo esse controle e deixar que essa sua luz, essa essência do próprio Criador que você é, comandar e guiar os seus passos. E quando isso acontecer, você começará a viver os melhores dias da sua vida. O Criador é próspero, o Criador é abundante. Não faz sentido você não ser. Você não é porque você deixa o seu ego ficar apegado e olhar para as coisas criadas, ilusórias, manipuladas por esse sistema, que está fazendo você se distanciar dessa única verdade, que vós sois deuses, assim como o Mestre Jesus já disse há mais de 2000 anos atrás. Agora você deve estar se perguntando como fazer ou o que você deve seguir. Quais passos e etapas você deve aplicar na sua vida para sair do controle da Matrix, para sair do controle desse sistema que quer manter você preso, doente e escasso. E nesses meus 20 anos que estudo, pesquiso, aplico e testo técnicas, muitas deram certas, mas a maioria não. Eu desenvolvi meu próprio método que eu chamo de Mestre de Si Mesmo, dominando o jogo da vida, que foi construído em 3 pilares sólidos. Pilar 1, neurociência,
que é o estudo científico do cérebro humano. Se hoje você se sente preso em uma rotina de pensamentos negativos e autossabotagem, com as técnicas do mestre de si mesmo, esses bloqueios vão se dissolver. E o resultado? Mais clareza mental e o poder de criar hábitos que realmente impulsionam você para realizar os seus objetivos com mais facilidade, livrando-se dos pensamentos negativos que travam a sua vida. Pilar 2. Espiritualidade livre. Isso não se refere a dogmas ou crenças religiosos específicos, mas sim de criar uma conexão profunda e pessoal com o universo e com o seu próprio ser. Você vai aprender a se conectar com uma sensação de paz e propósito, ao invés de viver focado nas expectativas dos outros ou nas pressões do dia a dia. Você descobrirá uma nova força interior, sentindo-se guiado por um propósito maior e por uma calma profunda. Pilar 3. Autoconhecimento, que é o pilar central para qualquer transformação duradoura. Chega de repetir os mesmos erros e sentir que sua vida está estagnada. O autoconhecimento vai te dar a chave para você entender as raízes de seus comportamentos e transformar essa realidade em vez de viver à mercê das próprias emoções. Dessa maneira, você ganha o controle, toma decisões com confiança e constrói um caminho para uma vida plena, equilibrada, feliz, próspera e abundante. E tudo isso é dividido em duas etapas simples. Etapa 1. Você vai ter acesso a videoaulas detalhadas falando de cada aspecto da sua vida e te dando exemplos reais e práticos para o seu dia a dia. Imagina que hoje você está cercado por nuvens espessas, que te deixa perdido ou perdida, sem caminho e sem direção, porque você não consegue enxergar nem um palmo à sua frente. Nessa etapa, é como se você tomasse doses de realidade, e cada aula assistida, como se acontecesse rajadas de vento sobre essas nuvens, liberando sua visão e deixando totalmente claro o seu caminho, te direcionando exatamente sobre o que fazer e como fazer. Na etapa 2, você vai seguir um cronograma de exercícios poderosos de 21 dias que vão fazer uma limpeza energética e espiritual no seu ser, te deixando mais leve, animada, para acessar um estado de graça e pronta para receber as coisas boas que o universo tem a te oferecer. E com isso, criar a vida que sempre sonhou, sem depender de sorte ou circunstâncias externas, tendo uma maior clareza mental para tomar decisões com confiança, tendo mais controle emocional para lidar com qualquer desafio, criando uma harmonia nos relacionamentos, tendo mais compreensão e empatia, atraindo abundância financeira e alinhando suas ações com seus objetivos. Você vai acessar um estado profundo de paz interior e criar uma conexão genuína com o universo, e com isso se conectando com seu verdadeiro propósito de vida. Toque no botão abaixo desse vídeo, faça sua inscrição, porque você merece ser mais feliz, amada e valorizada. Você merece viver uma vida com mais alegria, propósito e conexão com as coisas ao seu redor. E você terá todo o meu apoio em suporte em cada etapa dessa sua jornada, porque o meu objetivo aqui é agregar luz na vida das pessoas. Fazendo a sua inscrição agora, você ainda leva totalmente de graça Bônus 1, workshop prático como se curar de traumas e feridas do passado. Bônus 2, áudio acelerador de resultados. Bônus 3, grupo de alunos VIP do WhatsApp. Bônus 4, livro digital Mestre de Si Mesmo. Bônus 5, livro digital O Milagre do Ho'oponopono. E eu ainda te dou 30 dias de garantia, muito maior do que as de 7 que você costuma ver por aí. Isso é tempo suficiente para você assistir às aulas e, se por algum motivo você não sentir nenhuma mudança na sua realidade ou por qualquer outro motivo que seja, basta me enviar um e-mail que eu lhe devolverei cada centavo seu investido. O caminho que você sempre desejou encontrar, que vai tirar você dessa realidade de dor, sofrimento, está bem diante dos seus olhos.
toque no botão abaixo e torne-se o mestre de si mesmo e aprenda como dominar o jogo da vida. Você não vai pagar R$2.000 para ter acesso a tudo isso, e nem R$1.000, muito menos R$500. Quando eu decidi criar esse método, estava claro na minha cabeça que um dos objetivos era ajudar o maior número de pessoas possíveis a destravar a sua vida. Porque quando alguém destrava e sai do controle da Matrix, de forma direta e indireta, o mundo ganha mais luz. E o preço que eu cheguei para o método mestre de si mesmo foi de R$247. Mas eu quero facilitar ainda mais a entrada de mais pessoas. E por isso, hoje, o seu investimento para ter acesso a tudo isso é de apenas R$9,41 em 12 vezes no cartão ou R$ 93,69 em uma única parcela. O valor que você vai investir para colocar as mãos no método que vai te guiar e te ajudar a resolver a sua vida é menos de R$10, muito menos do que o valor de um lanche que você gasta por aí para suprir as suas frustrações emocionais. E ainda, você tem garantia incondicional que tira todo o risco das suas costas e coloca na minha. Toque no botão abaixo desse vídeo e inscreva-se no programa que está transformando vidas. O sistema não quer que você tenha acesso a essas informações. E se você não agir agora, corre o risco de continuar exatamente onde está pelos próximos anos da sua vida. Clique no botão abaixo e comece a jornada mais importante da sua vida e seja bem-vindo ao Mestre de Si Mesmo.